segundo e volta. Ora, então, boa tarde, Ana Galafrio. A Ana está connosco hoje aqui em direto do Brasil. Não é em direto para quem estiver a ouvir, mas é em direto neste momento que eu estou a conversar com ela. E disponibilizou-se para fazer parte desta iniciativa, deste projeto que eu e a Sandra na Family Coaching decidimos pôr em prática e pôr pernas ao caminho para criar aqui novos temas, novos pretextos para conversar e ouvir os pais e as mães nas angústias e nas dúvidas, mas também nas alegrias e nas celebrações do dia-a-dia da vida familiar. Quando nós criámos este contexto das famílias em quarentena, procurámos transportar para a realidade que é dos nossos dias agora, diferentes, únicos e com desafios especiais, aquilo que são provavelmente questões que fazem parte do dia-a-dia de todos os pais e de todas as mães. E então fizemos uma coleção de temas e de questões que gostávamos de que servissem com dois grandes propósitos. Primeiro, dar aqui uma oportunidade para, e nós na Family Coaching e no Coaching Parental, gostamos de colocar os pais e as mães no centro do nosso trabalho, eles são o foco do nosso trabalho. E fomos nos dando conta que se calhar esta situação que todos vivemos transforma os pais e as mães nos grandes heróis desta altura, desta época. Eles são aqueles que, se calhar, sendo a família a estrutura, os alicerces desta sociedade e comunidade em que vivemos, se calhar são eles que mais têm feito para manter esses alicerces mais estruturados e mais equilibrados durante os dias desafiantes que vivemos. E, portanto, as famílias em quarentena também é uma oportunidade para prestarmos homenagem a esse papel de heróis, no sentido do esforço e de toda a energia que os pais colocam para manter este equilíbrio e esta estrutura em funcionamento. Por outro lado, também gostamos de acreditar que estamos a atravessar uma fase que pode ser difícil e desafiante e queremos apoiar as famílias a manterem o mais possível a sua sanidade mental até ao final deste período e desta época que vivemos. Portanto, esta é a nossa contribuição para aumentar a probabilidade que isso aconteça. E hoje, à conversa com a Ana, que tem quase 39 anos, e é mãe do Matias, que tem 9, e da Corina, que tem 6. É veterinária de formação e deixou essa carreira para fazer a formação em coaching na Irlanda em 2009. E quando começou este novo caminho profissional, veio também a primeira gestação e então tudo mudou de vez. Atua como coach para mulheres e mães há 9 anos, é doula e formadora de doulas, educadora perinatal e ativista dos direitos reprodutivos. É feminista, é brasileira, como vão poder ver quando ela começar a falar, e está em quarentena, como todos nós. E então convidámos a Ana para falar connosco sobre o tema O Mundo Entra pela Minha Casa Dentro. Acreditamos que este é um tema que está agora na ordem do dia, mas este é um tema com que os pais e as mães se confrontam muitas vezes no seu papel de o que é que eu deixo entrar em minha casa, como é que eu controlo, e aqui o controlo se calhar entre aspas, como é que eu giro a informação que entra em minha casa, que eu tenho acesso, que a minha família e os meus filhos têm acesso. Como é que se faz essa gestão e como é que isso pode também ser um desafio e como é que nós, enquanto mães e pais, podemos ser um modelo para que os nossos filhos no futuro também possam tirar partido da forma como vivemos esse desafio no nosso dia-a-dia. E eu vou começar pela primeira pergunta que fazemos aos nossos entrevistados e vou fazê-la à Ana. Quando ela viu este tema que nós desafiámos para ela conversar connosco, Ana, qual é que foi a primeira coisa que veio à sua cabeça? Qual é que foi a primeira coisa que lhe apeteceu partilhar e falar e dizer acerca desse tema? Bom, aqui ainda é um bom dia, são 10h30 da manhã e eu estendo uma boa tarde a você, quem estiver acompanhando a gente aí no futuro. Em primeiro lugar, um prazer estar em contato com vocês. Eu fiz a formação de coaching parental em 2011 ou 12, então 11, eu faz acho, bastante 12. tempo, É. Maio de 2011, e eu fiquei muito feliz com o convite, a princípio por ter a oportunidade de partilhar e fazer parte do seu trabalho, que eu admiro muito, da Sandra, e para poder trocar com famílias que estão, nesse momento, vivendo desafios semelhantes, insights semelhantes e dificuldades particulares
mas que eu sinto que nesse momento as barreiras, as distâncias e os continentes estão muito próximos de nós. Então, eu aqui no Brasil, no litoral, você em Lisboa ou qualquer ouvinte pode estar enfrentando coisas muito semelhantes. Então, a minha vontade de estar junto, partilhando, é me aproximar dessas famílias e compartilhar como tem sido isso para nós aqui, há 29 dias dentro de casa, e eu acho que isso se estende para mais 29 ou quem sabe mais. Quando eu penso no mundo entrando na minha casa, e nesse momento em que minha casa está isolada, eu comecei a pensar o que eu ainda permito que entre nesse período de quarentena e por que eu considero essas coisas as essenciais. Então, não somente pensando em informações que entram, eu, enquanto para que os pequenos tenham acesso a algo possível para eles, então atuando como um filtro também de informações. E pensando no mundo entrando na minha casa, eu pensei também em alimentos, no que ainda está entrando e no que deixou de entrar por uma contenção de gastos ou por considerar superficialidades ou porque eu não quero que entre na minha casa agora. O óbvio é que as pessoas não entrem na minha casa, mas eu ainda penso na questão de serviços. Então, o que ainda entra na minha casa, como eu precisei trocar o gás de cozinha e fui fazer isso sozinha, ou como que eu vou cuidar do jardim, que aqui é extenso, se eu tinha antes um funcionário que fazia isso, e como eu apoio o serviço dessa pessoa que depende de mim, sem que ele venha, ou será que ele viria? Então, como o mundo ainda entra na minha casa, não só com informações, mas também pensei em serviços e alimentação, e em objetos e coisas que entram na minha casa. E eu, enquanto chefe dessa casa, eu sou a mãe que divide a guarda com o pai, que já estamos separados, mas aqui dentro dessa casa eu sou o filtro de tudo isso. E se eu filtro essas informações, o que eu considero um suco, uma coisa que pode ir para as crianças, e o que eu considero descarte, que isso não chegue ao acesso deles. Né? Muito interessante essa sua perspectiva. Eu estava a ouvi-la e estava a pensar que, no fundo, o que a Ana está a dizer é que, se calhar, esta também é uma oportunidade para decidirmos, para nos ajudar a separar o essencial do acessório, não é? O que é verdadeiramente importante e o que é que nós, se calhar, não precisamos assim tanto, e se calhar não obrigando, mas convidando-nos a escolher de uma forma mais consciente, se calhar, o que é que permitimos que continue na nossa vida e o que é que, se calhar, escolhemos deixar lá fora. É uma visão uma muito oportunidade. Curiosa. Sem dúvida. Rever sim. consumo, rever serviços, rever as parcerias. Para mim foi uma oportunidade de olhar para tudo isso. Sim, muito interessante. E diga-me, Ana, na sua perspectiva de pessoa que trabalha com outras famílias, com outras mães, com outros pais, e pensando que, se calhar, isto que estamos aqui as duas a dizer, que pode ser um desafio, um convite, uma oportunidade, qual é que diria que são os dois principais desafios que, na sua experiência, a maioria das famílias encontra nesse processo de descoberta do essencial, do acessório, das escolhas, do filtro, de todo este processo do que é que entra e do que é que não entra? Quais é que são os dois, se tivesse que escolher dois, quais seriam os dois grandes desafios que os pais e as mães, se calhar mais intensamente, vivem dentro da sua experiência e do conhecimento que têm? Tem um aspecto do meu trabalho que é com gestantes e mães em puerpério, né, mães em pós-parto,
o desafio para a gestante agora é muito intenso, porque já é um período da mulher voltar-se para dentro, desligar-se um pouco mais de informações externas, de trabalhos e de atividades para se preparar para o parto, para se preparar para a chegada de um filho. Então eu vejo uma angústia muito grande no sentido da sociedade exigir que a gente se informe, que a gente saiba quais são as medidas, se estão mais restritas, se estão mais leves, quantas pessoas adoeceram, quantas morreram, quantas no meu bairro, na minha cidade, o que eu devo fazer, quantas vezes lavar a mão, como desinfetar os produtos e onde eu posso comprar. Então, essas mulheres estão vivendo uma angústia muito grande e muitas entraram numa obsessão por informações e acaba por se desconectar daquele processo que estava quase ganhando uma prioridade e passou a ser apenas fonte de angústia, como que eu vou ter segurança no parto, se eu terei acompanhante ou não. Eu sei que em Portugal já não temos acompanhante para a mulher no momento do parto. Então, como profissional, eu vi crescer angústia e medo e obsessão por informação, ou o contrário, eu não vou ver mais nada, senão eu não tenho vida, e eu tenho aqui meus 2, 3, 4, 5 filhos para dar conta de café da manhã, homeschooling, chão, louça, roupa, atividades, aparta-briga, e toda a gestão doméstica ganhou uma importância muito maior. E isso, para algumas, é fonte de alívio, que bom, vou fazer a faxina e lavar e limpar e tirar pó dos meus livros. E para outras, que é o meu caso, virou uma situação bem desafiadora. Eu não sou a mulher que fica em casa fazendo todos esses afazeres normalmente. Eu sou a mulher que está muito para fora, para o mundo, produzindo contatos, reuniões, grupos. Então, eu vejo como um primeiro desafio esse equilíbrio entre buscar informações e qual é a fonte de informação. Aqui no Brasil, minha querida, temos, infelizmente, um presidente que espalha notícias falsas, as fake news. Então, existe também esse critério de onde vou buscar a informação correta de qualidade. Porque na busca por informação, a gente acaba se deparando com informações falsas e que confundem e que atrapalham muito a nossa vida enquanto cidadãos mesmo. Sim. Então, esse primeiro desafio entre buscar informação e não ir para a busca obsessiva, em que eu me desconecto das minhas tarefas e encontrar um ponto de equilíbrio, que eu continuo atuando enquanto mãe, enquanto mulher dentro dessa casa e também como uma cidadã na sociedade mundial que está buscando alternativas para vencer essa pandemia, né? Esse é um primeiro desafio. Um segundo desafio que eu enxergo como mais afetivo, de um círculo de confiança que exista para eu conseguir dar conta da minha vida. Eu, como uma mãe separada do pai, esse é um ponto que eu queria trazer. Precisamos falar sobre essa situação. Então, não somente eu, mas diversas das minhas clientes, que são, a gente chama aqui de mãe solo, que são mães solo e estão diante dessa quarentena, a maioria sobrecarregadas, dando conta de todas as demandas familiares, educacionais, logísticas e financeiras também, das crianças e de toda a casa, mas algumas que têm o privilégio de compartilhar isso com o pai das crianças, como eu. Então, na experiência de trazer para minha casa o pai dos meus filhos, meu ex-marido,
e com a namorada e a bebê, e ela também sendo separada do primeiro marido, compartilhando com essa outra família, que é o ex-marido e a atual namorada e a filha mais velha. Então, eu percebi nessa quarentena que o mundo que eu permito entrar na minha casa são essas 9 pessoas. Minha família se estendeu, o meu conceito de família precisou abraçar e lidar com todos esses desafios que vêm à tona, que sempre existiram, estavam lá, mas agora eles são mais nítidos, mais visíveis. E eu vejo muitas mães solo nessa dificuldade relacional com a família. Faz sentido? Faz. E gostei muito do termo que usou do círculo de confiança, não é? Porque se calhar é mesmo esse o filtro de que falávamos há pouco, não é? No fundo é em quem é que eu confio, em quem, e também essa questão quando falou da informação, no fundo é a mesma questão, em que é que eu confio para permitir entrar, não é? Porque nós permitimos entrar a informação, as pessoas, a comida, os recursos, em que confiamos e, portanto, há aqui este duplo desafio de como é que eu percebo em que é que eu confio e depois o que é que eu faço com isso que eu confio. Eu mesmo confiando, eu deixo ou não deixo entrar? Porque pode haver coisas ou pessoas ou, enfim, que eu confio, mas neste momento eu não quero que estejam na minha vida, no meu círculo, no meu círculo de confiança. Gosto muito deste nome desse que deu. Conceito. Este Pois conceito. é, e que é importante que esse círculo esteja alinhado, inclusive nas informações, porque uma pessoa tem informação totalmente diferente e que o meu compromisso de isolamento é por todos esses 9, e esses 9 precisam do mesmo compromisso que eu, para que a gente garanta que essa família, que se divide em 3 lares, esteja alinhada, esteja abastecida, esteja emocionalmente nutrida e também, no meu caso, a informação é algo muito importante, então eu preciso que essas pessoas entendam a complexidade do que estamos vivendo aqui. Sim, compromisso é uma palavra que faz todo o sentido quando falamos de confiança também, não é? O compromisso é uma forma de selar ou de, enfim, de clarificar a confiança e, portanto, sim, Isso. acho que são palavras muito fortes e intensas e não admira depois que se materializem em desafios que se calhar vivemos diariamente, uns mais, uns de uma maneira, outros menos, outros de outra e, portanto, acho que sim, faz muito sentido. E agora, enfim, a Ana já foi dizendo, mas se calhar se quiséssemos aqui sistematizar ou dar nome às estratégias, às formas como a Ana na sua vida pessoal, enquanto mãe, como é que tem resolvido, como é que tem lidado com estes desafios quando eles surgem na sua vida? Que truques ou que formas é que encontrou de gerir, de resolver, de abraçar estes desafios na sua vida pessoal, Ana? Sim, eu entendi muito rápido o que estava acontecendo, porque mesmo antes de chegar aqui no Brasil de uma maneira mais forte, eu já estava em contato com amigas na Europa e a primeira pessoa é uma amiga que mora na China e que lá em janeiro eu liguei o meu radar, comecei a pesquisar sobre isso, por ser uma veterinária, lá atrás na minha formação, então alguns aspectos da epidemiologia, da virologia ainda estão aqui, então eu já estava em alerta, então percebi muito rápido a necessidade do isolamento e fui atrás de informar quem estivesse ao meu alcance, fazendo uma campanha forte na rede social e também nessa família que eu enxerguei como essencial que a gente estivesse alinhado e em isolamento, porque possivelmente a gente teria contato um com o outro, uma criança que vai daqui para lá, que teve contato com outro que esteve no outro, e que se restringisse a esses 3 lares. Para mim, precisei de muita resiliência e paciência ao permitir esse fluxo do pai dos meus filhos, que é um pai maravilhoso, mas que estaria durante 5 dias, 5 noites, na minha casa, trazendo à tona todas aquelas nossas questões de 10 anos atrás e que a gente tinha levado embora, mas também contar com e ser grata pela presença e pelo suporte que ele trouxe aqui para os meus filhos.
a estratégia de manter algumas atividades escolares como ditando o ritmo da casa, mas não como o centro do meu dia. Então, meus filhos estão numa escola Waldorf, então minha filha em fase de alfabetização e meu filho em fase de aprender conhecimento, manter o ciclo das minhas manhãs para eles e buscar as tardes para mim. Então, ter aquela paciência de que no período da manhã eu vou ter uma dedicação mais intensa para os meus filhos, foi muito difícil no começo, porque o WhatsApp estava bombando, muitas pessoas procurando, e agora eu vou ter que estar aqui, vou ter que ler esse texto, vou ter que fazer essa atividade. Aquilo me atrapalhou demais. Aquelas 4 horas e meia, onde eles estavam na escola, era um momento sagrado para mim, para minha atividade física, intelectual. E agora eu sou uma aluna de enfermagem, então eu também tenho meu conteúdo. E para conciliar tudo isso, o principal foi grifar as minhas prioridades. São os meus filhos, é a nutrição dos meus filhos, é a mínima logística da casa. E eu sou uma pessoa que tende a deixar a organização da casa um pouco mais caótica que as minhas amigas. Mas tem um dia que eu coloco tudo abaixo e organizo para poder viver melhor. Mas para mim isso não é uma prioridade. Eu prefiro a limpeza do que a organização. Outras pessoas são diferentes. Então, quanto mais a gente se conhece, né, Ângela? Mais a gente está pronta para elencar prioridades e traçar uma estratégia, né? Isso, é verdade. E eu acho muito curioso. Vejo que... Diga lá. Diga. Não, eu já vou fazer, porque eu estava aqui a encontrar encontrei 5 estratégias que a Ana disse nesse, não sei se deu conta que foram tantas, mas... E eu gostava Talvez sim. Só de perceber se elas lhe fazem sentido assim como eu hoje vou dizer, mas se calhar queria acrescentar mais qualquer coisa e eu interrompia. Eu ia dizer que o autoconhecimento é importantíssimo, então agradeço os meus 22 anos em terapia intermitente e os meus 10 anos de coaching que eu faço uma vez por ano também, porque no momento de traçar uma prioridade e estratégia, isso estava mais acessível. E eu vejo como profissional, quando eu converso com pessoas que estão perdidas nas suas prioridades, porque elas vinham de fora para dentro. O chefe mandou, a professora mandou, o marido mandou, alguém mandou, e a pessoa estava muito pouco com as rédeas da própria vida na mão e autônoma. Então, esse senso de protagonismo trouxe confusão para muitas mulheres aqui, ainda numa sociedade muito submissa, em que a gente se coloca a cargo de alguém, né? Sendo mandada por alguém. Então, experimentando ser autoras da vida e estar na gestão principal da casa, eu vi que isso veio à tona também. Quais foram as 5? Vamos ver. Olha, eu já acrescentei aqui esta, porque a pergunta a seguir se calhar vai apanhar tudo isto e se calhar ainda acrescentar mais qualquer coisa. Eu tomei nota aqui de um tema que eu acho que é muito importante e que nós falamos muito no coaching parental quando falamos das birras, por exemplo, da gestão dos limites, que eu escrevi, interpretei como prevenir e preparar. Portanto, uma das estratégias que a Ana falou foi... e que usou consigo foi, em vez de esperar que chegue o stress, a ansiedade, todo o rebuliço, a montanha-russa, pensar como é que eu vou querer lidar com isto quando isto surgir. E esta é uma estratégia que, quando nós antecipamos que vai haver uma situação que mexe connosco, com os nossos limites, com a nossa tolerância, é sempre bom a gente pensar nela fora do quente da situação. E eu identifiquei que a Ana fez isso lá atrás, quando a sua amiga na China, em janeiro, falou de qualquer coisa que acendeu, pôs as suas antenas a funcionar. Depois, a segunda questão é quase uma dicotomia entre a paciência e a resiliência para aceitar aquilo que se calhar a gente não escolheria, mas que veio ter connosco.
e ao mesmo tempo a gratidão pelos aspectos positivos que essas novas situações trazem à nossa vida. Portanto, aqui quase uma dualidade que quando as coisas chegam sem ser convidadas, precisamos de se calhar encontrar forma de gerir, não é? A gratidão pela presença, mas também uma paciência e uma resiliência para lidar e para gerir de outra forma, de uma forma tranquila o que chega. Depois a terceira que eu encontrei foi manter uma rotina e um ritmo nos seus dias, que dê estrutura aos seus dias, com alguma fluidez e flexibilidade, mas encontrar uma estrutura que ajuda a conduzir melhor as exigências do seu dia-a-dia. E depois eu juntei aqui uma coisa que disse no final a uma outra que eu já tinha tomado nota, que é o tempo para si. E eu juntei aqui o autoconhecimento, a descoberta de si própria, como qualquer coisa que ajuda muito a gerir todos estes desafios que estas situações trazem. Eu pus as duas dentro do mesmo embrulho, embora elas possam ser se calhar até diferentes um pouco, às vezes o tempo para mim pode ser só o estar, mas se calhar também poderíamos usá-lo para nos conhecermos melhor e sabermos o que é verdadeiramente importante. E finalmente... eu te agradeço muito por essa recapitulação. Destaco que gratidão é um exercício que ancora meus momentos mais difíceis. Tenho noção dos meus privilégios de estar numa casa com um jardim e com 2 filhos saudáveis e com a possibilidade de estar em casa. Sim. Então, sim. muitos momentos de caos absurdo, eu preciso parar e agradecer. Que estão saudáveis, que estão comigo, que tem comida e que estamos vivendo na simplicidade, mas estamos vivendo bem. E quando você trouxe do tempo para si, que muitas vezes é um tempo de ócio, mas que depois de 29 dias convivendo consigo mesma, a gente aprende um pouquinho mais também, né? Isso mesmo. Eu ainda acrescentei aqui a questão do definir prioridades, que a Ana também juntou esta questão do autoconhecimento e faz todo o sentido, e já falámos disso lá para trás, no início, não é? Esta ideia de que é muito importante ter claro o que é verdadeiramente essencial e o que é que pode ficar em segundo plano ou podemos deixar cair. Portanto, definir prioridades como um exercício que pode ser muito útil a gerir estes desafios. E eu tinha aqui a pergunta, e se calhar vou fazer a ponte, porque a Ana já disse um pouco da resposta, se calhar, a ela, que era, enquanto profissional, quais é que seriam as pistas que gostaria de deixar aos pais e às mães que vão ouvir esta conversa. E eu acabei por registrar aqui uma coisa que a Ana já foi dizendo, que é, eu vou dizê-la assim, mesmo que a gente depois possa falar um pouco sobre ela, assumir a responsabilidade e a autoria da sua própria vida. Sim. Como qualquer coisa que, se calhar, para muitos de nós, por questões históricas, culturais, dos vários condicionantes do período que vivemos, se calhar para muitas pessoas ainda são um desafio ou uma novidade, esta ideia de que quando eu assumo a responsabilidade e a autoria e as decisões da minha própria vida, se calhar eu começo a conseguir fazer tudo aquilo que a gente disse antes, não é? Começa a ser mais fácil, enfim, não fácil no sentido de não ser doloroso, mas se calhar fácil no sentido de fluir melhor, ou de ser mais evidente do que é que vem daí. Não sei se quer acrescentar mais alguma ideia ou mais alguma... Enfim, também tomei aqui nota da gratidão. Então, eu tenho uma ideia. Primeiro, destacar a importância, a relevância que eu dou para o tema do ritmo da casa. Ritmo que faz sentido com o ritmo que eu estou vivendo dentro e fora de mim. Então, vocês aí na Europa, com a primavera, com os dias mais claros, e como que a família abraça esse ritmo e é abraçada por esse novo ritmo. Então, aqui do outro lado, estamos no outono, já está fazendo 20 graus, 19, que é um pouquinho frio. Então, como eu consigo emoldurar a minha vida dentro desse ritmo, que o meu dia tenha ritmo, mesmo que eu não tenha aquelas atividades com horas marcadas como eram antes. E aí, uma ideia que me veio essa semana conversando com um amigo e que faz parte da minha vida. Comecei a atuar com coaching, atendendo mulheres no pós-parto.
E eu vejo uma semelhança tão grande, Ângela, entre essa Eu já vi quarentena essa e o semelhança puerpério, também. Eu já porque vi. uma situação de puerpério é uma situação de isolamento social, vazio profissional, contato íntimo consigo mesma, um momento de revisão de conceitos e crenças, um momento de revisão profissional intenso. Será que quando tudo isso acabar, licença maternidade ou quarentena, eu quero voltar para aquilo que eu fazia? Será que aquilo que eu era realmente me define em relação a meus valores, em relação ao meu objetivo, em relação à mãe que eu quero ser, a mulher que eu quero ser e como cidadã também? Então, um paralelo muito forte em relação a cuidados, porque ao se tornar mãe e se isolar com um bebê em casa, o cuidado é muito importante. A gente se descobre enquanto cuidadora, então a relevância disso fica destacada. Como é importante que a minha casa esteja limpa, que o meu bebê esteja saudável, o simples se torna o essencial. E agora eu vejo nos lares em quarentena como está importante, e muitos homens estão tendo acesso a isso pela primeira vez, vale a provocação, aprender a cuidar e a compartilhar cuidado. Muito interessante essa ideia que eu já tinha tido. Eu comecei logo no início da quarentena a pensar quando é que eu já vivi uma época em que eu senti o que eu estou a sentir agora, e fui ter Por aí. 3 vezes, né, querida? Não duas, foram 2 duas. vezes. Sim, A duas. Sandra tem 3, Tem certo? 3, exatamente. A E Sandra é que você tem 3 2. filhos. Isso. Ótimo. E eu fui lá, eu sabia que eu já tinha experimentado esta sensação, eu sabia que eu já tinha vivido uma época parecida com essa, e fui à procura de qual é que tinha sido ela. E de facto fui ter ao pós-parto, ao puerpério, e curiosamente, e porque a minha rede também inclui muitas mulheres que são doulas e que acompanham outras mulheres, já havia esta referência em várias publicações nas redes sociais, portanto não fui a única, e a Ana também não, a ter fazer este paralelo. E eu acho muito curioso porque, de facto, eu acredito que o ser mãe, seja pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quinta vez, é de facto uma oportunidade para eu me redescobrir enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa. E então eu pensei, e este período também provavelmente pode ser isso. E agora o que é que eu vou fazer com isso? E agora eu chego aqui a um ponto, Ana, e agora a Ana falou em provocação há bocadinho quando falou dos homens, mas eu se calhar também vou aqui fazer uma provocação a si. Até que ponto é que isto não pode ser, às tantas, quase uma obrigação? Eu tenho que me obrigar a redescobrir-me, a reinventar-me, a transformar-me. E será que isto não é pôr um peso extra nas pessoas que estão meias desorientadas e sem saber bem o que é o essencial e o acessório até que ponto é que não poderá ser mais um peso, se calhar, nem todas aquelas exigências que a Ana também falou e explicou há pouco? Interessante porque, inclusive, se assemelha ao pós-parto nessas ilusões e pressões. Então, Isso. eu tenho muitas pessoas no início da quarentena, agora que eu vou aproveitar para fazer um curso de italiano, aprender a fazer dança do ventre e para organizar toda a minha casa abaixo. E isso entra pela minha casa como uma pressão. Então, acho que o mais importante agora é encontrar sentido de dentro para fora e não permitir que entre esses rótulos, esses caminhos que muita gente está obrigando as pessoas a serem grandes atletas na quarentena, grandes cantores na quarentena ou grandes donas de casa na quarentena, e que não. O essencial vai ser descoberto de dentro para fora, e ele é individual para mim, para si. Sim, isso. Eu queria fazer esta provocação precisamente porque eu acho que se calhar
também como no puerpério, e a Ana notou isso muito bem, andamos aqui entre aquilo que o dentro nos pede e aquilo que achamos ou acreditamos que o fora nos pede e a que é que vamos responder. E de facto estas solicitações exteriores que foram o tema desta nossa conversa, que está quase a terminar, tem de facto esta questão sempre lá, não é? A que é que eu respondo mais, ou onde é que eu respondo primeiro, àquilo que me vem de dentro ou àquilo que eu ouço a pedirem-me de fora? E aquilo de fora pode ser dos filhos, pode ser das notícias, pode ser dos vizinhos, pode ser da família, mais ou menos pequena ou mais alargada, mas de facto, como é que... E no fundo a questão aqui é isso tudo que a Ana disse. Posso fazer tudo isso ou posso não fazer nada disso e está tudo bem, não há regras nem coisas certas para saírem desta quarentena, não é? Ou do puerpério ou do que for. Aquilo que eu sair daqui com está certo, seja muito ou seja pouco, seja atleta ou seja... E sobretudo esta ideia de que cada um, como disse muito bem, cada um vai saber de si, não é? Isso será o meu caminho, né? Isso, sim. E eu ia, para terminar, e porque sei que tem os seus filhos aí à sua espera, ia lhe perguntar se teve a oportunidade de pensar e de trazer aqui, como nós convidávamos no convite da conversa, alguma mensagem positiva e de esperança, mas realista, para os pais e mães que vão ter a coragem de ouvir esta nossa conversa. Eu espero que tenham. Olha, o que eu posso dizer de positivo é a nós que vamos sair dessa quarentena com saúde, vamos sair engrandecidos. Eu acredito que existe em cada ferida, em cada cicatriz, em cada grande transformação que a gente vive, em cada luto, e estamos vivendo num grande período de luto, de ausência, um encontro poderoso consigo mesmo, um encontro com a família, com cansaço e com o prazer de pequenos momentos. E que esses pequenos momentos estão ganhando uma importância muito grande nessa quarentena. Então, o que eu gostaria pessoalmente de levar para a minha vida futura é esse olhar atento para essas pequenas belezas, que foi um aprendizado também do meu pós-parto, e lá se vão 10 anos e eu já estava a esquecer. E agora veio mais um lembrete da importância da presença e da importância do bem-estar, da saúde mental. Como realista, eu digo que vamos perder muito, mas vamos procurar o que será que estamos ganhando, enquanto indivíduos, enquanto famílias, enquanto sociedade mundial também. Há de haver um ganho. Sim. Estou curiosa para ver qual será. Isso, e o desafio vai ser encontrá-lo. E como dizia o Gabriel na nossa conversa, que as pessoas se calhar ainda não ouviram, quando ouvirem a sua, e a Ana conhece o Gabriel, fez a formação com ele também connosco, ele dizia que se calhar, que não é se calhar, é que só vamos conseguir saber depois, ainda não é visível o que é que vamos aprender, ganhar, receber, o que é que tudo isso significa, só vai ser visível depois, não pode ser visível ainda. E portanto sim, provavelmente não sabemos ainda o que é que tudo isso nos vai trazer e só vamos ter a hipótese de saber depois. Sim, isso. Ana, muito grata pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pelo calor, que apesar de não ser tanto como no verão, mas que ainda nos trouxe aí do Brasil. Muito obrigada pelo seu sorriso e pela sua disponibilidade para conversar connosco. E espero mesmo oportunidades para fazer mais coisas em conjunto. Eu agradeço a oportunidade, a sua escuta preciosa. Estava sentindo saudades disso. Espero que a gente esteja junto em breve. Eu também. Muitos beijos e um bom dia para si. Para você também, querida. Até já. Tchau, tchau. Tchau.